Light Yagami vs Thor Arauto do Trovão. Bem-vindos a uma das lutas mais loucas aqui do canal. Hoje teremos de um lado o Deus do Trovão, a épica figura de Asgard que já foi capaz de enfrentar desafios absurdos dentro da Marvel. E em sua primeira aparição começa com Donald Blake, que era um doutor que encontra um cajado que ao bater no chão, ele se transforma no Thor. E que inclusive foi mostrado em uma HQ recente do Thor, o retorno do Donald Blake, que emprestava o corpo terráqueo para o Thor no início de sua jornada. Mas galera, o Blake não pode influenciar em nada quando o Thor já está transformado. E não tem como Light Yagami escrever pro Donald Blake bater o cajado e aí se transformar em humano e depois se matar. Isso não vai rolar. Bem, do outro lado a gente já tem o Light Yagami, que é nítido ser um dos seres humanos mais inteligentes da Terra, dentro de Death Note, deixando o planeta desesperado com seus julgamentos. E brother, ele conseguiu enganar até mesmo o cara mais estrategista e inteligente aí na minha opinião que surgiu no anime. E esse é o famoso investigador L. Bem, quem não conhece o nosso torneio Bat Beyonder, aqui nas lutas a gente tem um processo de desenvolvimento das ações dos personagens. Eu não analiso só as habilidades e dou o resultado. Aqui é avaliada a personalidade e atitudes que os personagens tomariam em uma luta e diante de determinadas situações. Então é claro que precisa rolar uma história que envolve todas as atitudes e características aí do personagem. Bem, e a regra básica aqui no torneio é que a luta só acaba quando somente um estiver vivo. Bora conhecer os poderes, habilidades e capacitações aí dos personagens. Thor Arauto do Trovão, força imensurável. Não pode ser medida, ele simplesmente acabou quebrando a raiz da Yggdrasil, que conecta vários reinos no universo, transcendendo até o espaço-tempo. E como Arauto do Trovão, ele feriu gravemente o Galactus com um arremesso do martelo. Super velocidade. Como Arauto do Galactus, ele consegue ainda potencializar sua velocidade, principalmente quando segurando na Mjolnir, ele conseguiu ferir um ser que atravessa universos em um piscar de olhos. Sem a Mjolnir, é mais provável que ele alcance a velocidade de um raio, mas, sendo Arauto do Trovão, aqui na história isso é muito potencializado. Resistência incalculável. Com os poderes cósmicos, ele fica um monstro em combate. Inclusive, ele já aguentou lutar durante 2 anos com fome e sem descansar. Manipulação de energia. Essa concentração é tão poderosa que ele é capaz até mesmo de matar imortais. Com ela, o Thor inclusive consegue absorver energias. E essa manipulação de energia chega a um nível tão absurdo que ele consegue deformar a matéria de determinados lugares. Capacidade de voo. Mjolnir. Esse martelo permite o Thor controle meteorológico, disparo de energia, eletricidade, etc. Thermoblast. Uma habilidade inclusive usando aí o martelo. Ele pode destruir um planeta inteiro com apenas uma rajada dessa habilidade. Sensoriamento de energia. A Mjolnir serve como uma espécie de radar que identifica qualquer energia que vá contra o Thor. E assim ele consegue se proteger de qualquer tipo de ameaça que venha direcionada a ele em forma de energia. Teletransporte. Com a Mjolnir ele cria um vórtice que o teletransporta, independente da dimensão, galera. O Thor até mesmo rasgou o tecido dimensional do universo apenas para teletransportar o Ymir, o famoso gigante de gelo. Detecção de ilusão. Com essa habilidade ele já pôde até mesmo achar o senhor do universo paralelo, o famoso Mephisto, que estava escondido entre ilusões. Light Yagami. Olha aquele bichinho pequenininha, mané. Death Note, o caderno que controla humanos até a morte. Ele pode inclusive anotar como seria o processo para essa pessoa morrer. Inclusive, quando uma mulher ameaçava os seus planos, o Light anotou o nome dela, escrevendo cada passo até ela cometer o suicídio. Inteligência sobrenatural. A estratégia para se tornar juiz da Terra foi tão grande, tão surpreendente, que o Light conseguiu até mesmo surpreender 2 anjos da morte. Inclusive, vale lembrar que a idade desses anjos é até mesmo não identificada de tanto tempo de existência. E eles mesmos já jogaram esses cadernos para várias pessoas na Terra, que agiram de maneiras diferentes. E o Light conseguiu surpreender inclusive 2, provocando a morte de um anjo da morte. Bem louco isso daí, né, velho? Mas realmente ele fez um anjo, ele causou o desaparecimento de um anjo da morte. Vamos à batalha. No castelo, o Yagami já havia pedido pro Ryuki se esconder muito antes do dia da batalha, e o máximo de tempo que ele pudesse. Light teve a possibilidade de ler todas as informações sobre Thor, assim como Thor sobre ele. Mas o deus nórdico, com seu ego inflado, acaba não se importando em ler, e apenas pergunta ao Light qual que era a habilidade dele. Yagami vê aquele momento como ponto estratégico, pois no início do torneio ele já havia pego o livro de informações dele mesmo e do Thor, e desde lá leu tudo sobre o adversário e sabia que o caderno não mataria por ele ser um deus. Já tinha noção dessa complicação na luta com Thor. Mais um ponto muito positivo que deixou o Light mais calmo foi descobrir que todos os livros continham fotos e imagens de todos os principais detalhes na trajetória de um personagem dentro do universo qual ele faz parte. E sobre o Thor ainda estava em formato de quadrinhos. Então, estando ao lado do Thor, ele pega o Death Note e diz que aquele que ele escrevesse o nome no caderno seria morto. Claro que o Thor ia começar a rir e falar que aquilo era mentira. Ali mesmo, o Light escreve o nome de 2 competidores, Itachi e Mikoto.
Ele sabia que os dois eram humanos, pois no início do torneio buscou saber todos que podiam ser uma ameaça. Inclusive leu sobre o criador do universo da batalha através da história dos Canur e acidentalmente descobriu que os Canur esteve na primeira temporada de batalha e tinha morrido contra o Sonic XZ. Então o Yagami sabe que o inventor daquele universo ali era o Beyonder, falando pro Thor quem morreria ali no castelo. Eles aguardam e então Minato e Itachi morrem. O Deus do Trovão diz que ele simplesmente tiraria o caderno do rapaz antes da luta deles começar. Mas é aí que Light diz que não adiantaria nada com Thor. Aquele caderno era inútil nessa batalha, pois como o Deus do Trovão não era humano, não tinha muito o que fazer. Então ele mostra ao Deus do Trovão que ele havia escrito o nome dele antes e nada ocorreu. Mas claro que o Yagami mostra apenas páginas sem uma sequência de ações que levariam o personagem à morte. Estranhando aquela atitude de revelar que não afetava a divindade, o Thor acaba não se importando e fica até com pena do rapaz, pois o cara ia pra luta sem nenhuma vantagem, e a Mjolnir podia identificar facilmente energias e não identifica nada no Light. Thor realmente não sente nenhuma ameaça no Yagami e pergunta se tinha algo que ele podia fazer para equilibrar a luta. E é aí que o Light mente, dizendo que não sabia muito sobre Thor, mas fala pro Deus do Trovão se ele quisesse ter algum tipo de compaixão, fazendo com que o Light não morresse humilhado, que ele partiria grato por qualquer tipo de ato generoso. Thor diz que deixaria Mjolnir no castelo, lutando somente com seus poderes. O problema que o Light enfrenta aí é que ele não sabe os dias desse universo, onde ocorrem as batalhas, e muito menos a diferença de horas entre o planeta que os competidores esperam e o planeta onde as batalhas acontecem. Então nem planejar uma morte o Light consegue, tudo precisa ser na hora. Os portais então se abrem e os dois entram. Chegando no campo, Light já escreve o nome do Johnny Blaze e do lado que ele morreria por suicídio, depois de atacar o Thor e segurando na Mjolnir do Deus do Trovão, que iria do castelo direto pro campo. Existia um pequeno detalhe que o Light saberia mais pra frente, sobre o motoqueiro fantasma. Sendo assim, o motoqueiro já aparece instantaneamente de moto e acerta a corrente no rosto do Deus do Trovão. E de repente ele vai embora. O Thor não entende e já puxa rapidamente a Mjolnir. Mas quando faz isso, o motoqueiro sabe que o martelo estava vindo da direção do castelo e age da mesma maneira que nos quadrinhos dos Vingadores 214. Ele agarra no martelo e já volta com tudo, acertando e incendiando o rosto do Thor em uma velocidade surreal junto com a sua moto. O impacto é tão monstruoso que o Thor cai no chão. Enquanto isso, o Yagami já escreve outra morte. E essa era de um sujeito que ele leu sobre e que podia viajar por dimensões e até pelo multiverso, que inclusive encontrou a dimensão do limbo, e o nome desse sujeito é Kang. A morte dele seria por suicídio depois de trazer Jane Foster para essa dimensão. E isso acontece. Além de tudo, o Kang já havia conhecido esse universo anteriormente, quando ajudou o Thanos na luta contra o Dr. Manhattan, lá no início do torneio. Quando Thor percebe a presença da Jane Foster, Kang já se mata e seu corpo desaparece desintegrado por ele mesmo. Já o Johnny Blaze em um conflito com o Death Note, galera, pois na forma de motoqueiro ele perde a sua versão humana, teve mais o problema que sua mente inicialmente já tinha sido manipulada pelo Death Note, antes dele se transformar no motoqueiro, dando um propósito ali de batalha para ele, e fez ele chegar até esse ponto. Mas a parte da morte é o que acaba criando esse conflito, e a consciência dele voltou ao normal, fazendo ele ir embora da batalha. Thor pergunta ao Yagami qual era o motivo daquilo, e a resposta de Light é simples. Ele diz que se apenas terminasse de escrever o nome da garota, que a morte dela seria certa. Porém, se o Thor cometesse suicídio, ela continuaria viva e seria poupada. E a alma de Jane não se perderia nesse universo, o qual ela jamais poderia ser ressuscitada. Nessa dimensão do Bat-Beyonder não existe céu ou inferno. Tudo é o Bat-Beyonder. Ele escolhe o que existe ou não. Já o Thor, sendo um deus, tinha a chance de ir embora e reviver em Valhalla. Agora, a escolha era dele. Perder a mulher que amava ou finalmente descansar na morte. O Light ainda mente, dizendo que tinha escrito o nome da mulher, que ela morreria em 1 hora, e apenas ele poderia impedir. O Thor olha pro rapaz com o caderno na mão e pergunta se ele teria tempo para pensar, e o portador do Death Note diz que daria a ele 10 minutos. E quando voltasse, ia querer saber a decisão e na hora. Light Yagami consegue controlar o seu medo, pois ele já vinha se preparando há muito tempo. Pensando já em escrever o nome da garota assim que der os 10 minutos, antes de sair de perto do Thor, ele já decide sacrificar metade da sua vida, pedindo os olhos do Shinigami, para saber pela vida da Jane Foster se seu plano daria certo. Quando Light recebe os olhos de Shinigami e vê o tempo de vida da Jane, descobre que ela não morreria tão cedo. E isso antes mesmo de sair do combate. De repente, um raio perfura seu peito e ele cai de joelhos. Ali, Light fala pro Thor, que estava intrigado, e pergunta o que fez o Deus do Trovão agir daquela maneira. E é aí que Thor diz que tudo já estava claro, que ele poderia ter matado Light em um piscar de olhos mesmo antes. E então, Thor fala que se Yagami pudesse planejar os nomes das pessoas que fossem morrer, que ele não teria criado uma distração usando o motoqueiro fantasma. Foi aí que descobriu que Yagami não tinha escrito nada sobre a Jane. E que com certeza seu raio era mais rápido que os movimentos de escrita de Yagami. E inclusive, ele tinha facilmente o poder para destruir o Death Note. O Light sorri e cai pra lateral. Na morte de um dos maiores gênios dos animes, se encerra mais uma batalha do torneio Batman.
Galera, essa batalha foi complicada, tá? Eu gosto muito de desafios, velho. E é por isso que eu aceitei esse daí, de botar o Light contra um deus, né, velho? E realmente isso aqui é uma anomalia nessas lutas. Não tem muito o que falar, né, cara? A gente teve um bom tempo de luta e sem o Light dar um soco. A próxima luta será Zoro versus Levi. E sim, galera, o Levi continua. E no dia eu vou explicar melhor. Lembrando que quem chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal, cara. Dá essa moral compartilhando aí nosso torneio também. E comentem aí o que vocês acharam. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.